Então vamos para a aula de número 2 do CorelDRAW Essencial e aqui a gente vai ver aí como é que faz para criar objetos simples e também a gente já vai trabalhar com a seleção. Bom, vou começar aqui do lado esquerdo com a minha caixa de ferramentas. Dentre as ferramentas que tem, a gente vai começar com uma das mais usadas, que é a ferramenta retângulo. Se você clica aqui na setinha, você vai ver que também tem um retângulo de 3 pontos, mas eu só vou usar o retângulo, pode clicar nele. Bom, notem que com ele selecionado, para desenhar, basta você clicar, segurar e arrastar. Olha aí o que acontece. Enquanto você segura o botão principal do mouse, a forma não fica pronta, né? Então você pode posicionar e ajustar o tamanho que precisar, ela só fica pronta quando você solta o botão do mouse. Notem que ao soltar o botão, aparece ao redor desse meu objeto esses pontinhos, que é o que a gente vai entender agora, que são os pontos de dimensionamento. Para isso, eu vou voltar para a primeira ferramenta, para que não haja nenhum problema, que é a ferramenta seleção. Não que não dê para fazer com a própria ferramenta retângulo, mas às vezes a gente clica num lugar fora e ele acaba criando um outro retângulo. Para que isso não aconteça, eu vou utilizar a ferramenta seleção. A primeira dica aqui em relação à mudança de zoom é você usar o botão do meio do mouse, o scroll do mouse. Você pode rolar apontando no objeto, você rola ele para cima, você aumenta o zoom e rolando para baixo você diminui o zoom. Olha aí, ó. Então a gente tem um zoom bem poderoso no CorelDRAW e você pode estar ajustando com o mouse. Essa é uma das maneiras, tem outras de fazer isso também. Vou deixar mais próximo aqui. Então eu posso, por exemplo, aumentar ou diminuir ou esticar ou achatar o tamanho do meu objeto. Se eu aponto usando aqui as laterais, né, em cima, embaixo, esquerda e direita, ó, passo o cursor do mouse em cima, aparece uma seta de 2 pontas, você pode clicar, segurar e aumentar, nesse caso esticar ou achatar esse nosso objeto ali, ó. Nesse caso um retângulo, né, que eu posso em várias situações deixar ele bem fininho ou não, né, se precisar aumentar ou diminuir, você pode deixá-lo da forma que você precisar. Caso você precise fazer isso de maneira proporcional, você usa os pontos dos cantos, porque aí você consegue, ó, aumentar e diminuir de maneira proporcional, ele não fica esticado nem achatado. Lembra disso principalmente quando a gente for aumentar ou diminuir imagens, para você não achatar ou esticar a cara de ninguém. Olha aí, então aqui a gente vai usar mais esses pontinhos aqui justamente para fazer de maneira proporcional. Outra coisa que você pode fazer é movimentar os objetos clicando no centro dele. Se você clicar fora, ele tira a seleção do objeto. Mas se eu clico nele, ele volta a ser selecionado. Eu posso clicar, segurar e posicioná-lo onde eu achar melhor, né? Outra coisa que vai acontecer também é que você pode girar esse objeto clicando no meio dele mais uma vez. Com ele selecionado, você clica no meio, olha o que acontece. Os pontos agora, que eles eram quadradinhos, agora eles são pontos de rotação ou de distorção. Os das laterais eu posso meio que distorcer o objeto ali, ó. Utilizando, clicando e puxando, eu dou uma distorcida aí razoável. Em algumas situações isso é bem útil. Vou usar o Ctrl Z para desfazer as ações que eu fiz. Vou clicar no centro de novo. E eu tenho os pontinhos ao redor que eu posso clicar, segurar e rotacionar. Olha que interessante, isso aqui a gente vai usar bastante em muitas situações. Por enquanto só do modo manual mesmo, né? Clicando e arrastando, mas você pode fazer de outras formas que a gente ainda vai perceber como é que faz, tá bom? Para apagar um objeto, basta selecioná-lo e pressionar a tecla Delete, você consegue apagar esse objeto criado. Novamente volta na ferramenta retângulo e cria alguns retângulos aí, por exemplo, clica, puxa, clica e puxa, clica e puxa e cria aí alguns retângulos na tela. Volta para a ferramenta seleção, a primeira ferramenta, e a gente vai entender como é que funciona a seleção dentro do CorelDRAW. Bom, a seleção individual, basta você clicar em cima dela. Nota que se eu clicar no próximo, ele cancela a seleção do primeiro e seleciona o próximo e por aí vai. Mas não é essa a situação, eu quero selecionar mais de um objeto ao mesmo tempo. Então, vou clicar no primeiro e no teclado eu vou segurar a tecla Shift. Ao segurar a tecla Shift, quando eu clico em outro objeto, ambos são selecionados. Se eu clicar e puxar, olha, os dois são movimentados. Novamente, vou segurar o Shift, clico no próximo, selecionei mais um e eu posso mover ou aumentar, ou diminuir, ou até mesmo rotacionar, ó, todos eles ao mesmo tempo. Olha que interessante, tá? Outra forma de fazer a seleção, mais de uma, é você usar a própria ferramenta de seleção que já está ativada, clicando, segurando e fazendo um retângulo de seleção. Exemplo, se eu clico mais ou menos aqui, ó, vou clicar, segurar e vou puxar, notem que ele faz um retângulo pontilhado. Então, tudo que ficar dentro desse retângulo,
Ó, se por acaso esse terceiro aqui ó, não fica dentro, quando eu solto o botão do mouse, todos os que estão dentro são selecionados. Quem não ficou completamente dentro do retângulo pontilhado não foi selecionado. Foi o caso aqui. Então, se eu precisasse selecionar todas essas formas ao mesmo tempo, eu vou clicar, segurar, ó, e fazer o retângulo de seleção. Quando eu solto o botão do mouse, todos os objetos que estavam dentro foram selecionados. Isso quer dizer que eu posso movimentar, posso aumentar, diminuir, rotacionar todos ao mesmo tempo também, né, de uma só vez. Isso vai ajudar e muito o nosso trabalho. Nesse caso eu vou selecionar mesmo e vou apertar a tecla Delete, todos vou apagar ao mesmo tempo. Novamente volta lá na ferramenta retângulo e agora a gente vai entender que eu posso desenhar um retângulo aí, um quadrado, ou seja, um objeto com uma perfeição aí, todos os lados iguais. Para isso, você não vai só clicar e puxar. Você vai segurar a tecla Ctrl, o CTRL, segura, agora sim, você clica e puxa na tela, olha o que acontece. Mesmo que você queira esticar, o objeto não vai sair errado, ele vai ser um quadradinho perfeito mesmo. É claro que se eu solto o Ctrl primeiro, aí ele cancela e eu volto ao normal. Mas se o Ctrl está selecionado, ó, e eu puxo o mouse, aí eu solto o mouse primeiro, aí sim eu solto o Ctrl, ele faz um quadradinho, todos os lados exatamente iguais para mim. Uma outra coisa que a gente vai entender, vou voltar para a ferramenta de seleção, é como eu crio cópias desse meu objeto. O jeito tradicional é copiando e colando. Eu posso usar mesmo o Ctrl C e usar o Ctrl V. Funciona? Funciona, ele colou um em cima do outro. Eu vou até tirar aqui de cima para você observar. Funciona muito bem, mas geralmente no Corel, para copiar objetos rápidos, a gente vai utilizar os cliques do mouse. Basta você clicar com o botão principal, segura e puxa. Quando você para onde você quer criar a cópia, você vai clicar com o botão direito sem soltar o principal. Clicou com o direito, aí solta os dois e aí ele cria uma cópia para você. Faz o teste aí, ó. Clica, segura e você pode criar várias cópias do mesmo objeto, dependendo da necessidade que você quer, né? Às vezes você quer criar um fundo diferente, então você cria vários objetos, coloca cores diferentes, faz algum efeito para você ter aí um cenário ou um fundo, dependendo daquilo que você está construindo, tá bom? Novamente eu vou clicar, segurar, selecionar tudo aqui e vou pressionar a tecla Delete. Só que às vezes você precisa criar as coisas em tamanhos específicos. Vou voltar para a ferramenta retângulo. Notem que aqui na parte de cima a gente tem a barra de propriedades e aí você tem algumas configurações de tamanho. Algumas delas não estão ativadas porque não tem nada selecionado, não tem retângulo na tela. Então eu vou clicar e desenhar apenas um retângulo. E aí você tem a possibilidade agora de verificar a posição em X e Y, não vai importar para nós agora, mas temos a largura e a altura do objeto, que são esses aqui na parte de cima. Se por acaso você precisar criar algo num tamanho específico, que é o que geralmente acontece para impressão, você vai medir aquilo e vai configurar aqui do jeito certo. Uma dica é você escolher as unidades de medida. Por padrão aqui, ele está com a unidade milímetro, é que geralmente eu uso, mas a gente vai ver que dá para mudar essa unidade. Vou até mudar agora. Vou clicar na ferramenta de seleção, vou cancelar aqui a seleção clicando fora, e aqui a gente tem ó, unidades, está em milímetros. Tá? Mas você tem aí unidade pontos, pixels, polegadas, centímetros, você vai usar aquela que você se sente mais à vontade. Eu vou deixar milímetros mesmo, mas é para você saber que caso haja necessidade você pode mudar, tá bom? Vou voltar para a ferramenta retângulo aqui, vou selecionar o retângulo e vou alterar. Por exemplo, aqui ó, tá 100 milímetros, 100, alguma coisa por 58, ou seja, é 10 centímetros por 5,8 centímetros. Mas se eu quisesse criar exatamente um quadro 20 por 10, por exemplo, 20 de largura, eu ia aqui, como o meu está em milímetros, eu vou colocar 200, e aqui está em milímetros, eu vou colocar 100. Quando eu teclar Enter, então ele faz exatamente do tamanho real, seria 20 por 10 centímetros. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa numa escala ou num tamanho preciso, eu preciso entender essas informações, tá bom? Essa foi a segunda aula aqui do nosso curso de CorelDRAW Essencial, espero que você esteja gostando. Então, já aproveita e deixa aquele like, segue a gente, ativa as notificações e a gente continua na próxima aula.